Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Eu peço a você que, sem demoras, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Faremos a leitura a partir do verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 1. Nesse mês de fevereiro, nós temos conversado sobre os planos de Deus para o futuro, especialmente olhando para a vida do profeta Jeremias. E nos últimos domingos, nós fomos desafiados a olhar para a realidade dos cativeiros. Contudo, nessa manhã, eu quero conversar com vocês sobre uma outra perspectiva do cativeiro, sobre uma outra forma de escravidão. E é por isso que nós vamos conversar sobre pecados intocáveis. Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração para pregar para a juventude dessa igreja. Então, no culto de abertura da nossa juventude, que ocorreu no sábado 21, eu compartilhei essa palavra com a juventude. E Deus inquietou o meu coração durante toda essa semana a partilhar também essa mesma palavra à igreja do Senhor. Então acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Amém? Deus aplica a sua palavra aos nossos corações nessa manhã. Baixe a sua fronte e consagre comigo esse tempo a Deus, em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, colocamos nesse momento, Deus, o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus, a nossa mente diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, traz à tona dentro de nós, Senhor Deus, tudo que precisa ser tratado, Pai. Ó Deus, que nada fique encoberto aos nossos olhos. Que antes o Teu Santo Espírito, Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fale ao nosso coração. Ó Deus, fala ao nosso coração com amor, por misericórdia e graça. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. A minha tarefa não é tarefa fácil, porque não é fácil falar sobre pecado para o homem contemporâneo. Simplesmente porque para o homem contemporâneo o pecado, ele não existe. O psiquiatra Carl Menger, ele vai dizer que escreveu um livro chamado Que Fim Levou o Pecado? Onde ele vai afirmar que a palavra pecado, como você está vendo aqui, ela quase desapareceu da nossa sociedade, juntamente com o seu conceito. Contudo, Menger, ele não é o único que pensa assim. C.S. Lewis, na Inglaterra do século XX, ele explicou: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado por parte dos meus ouvintes. J. Carson é um teólogo reformado, doutor em Novo Testamento. Carson diz o seguinte, ele afirmou o seguinte, que o aspecto mais frustrante de pregar o evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção nenhuma de pecado. E ele completa: eles sabem pecar muito bem,
mas não conhecem a natureza do pecado. Então nós vemos então que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da nossa sociedade. E praticamente também tem sumido, perdeu espaço em muitas igrejas para não ferir exatamente a consciência do homem moderno, ou a consciência moderna. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. Em nossos dias, as pessoas não adulteram mais. As pessoas simplesmente têm casos. Os homens não roubam mais. Eles cometem fraudes. O jovem, ele não fornica mais. Ele simplesmente faz amor. Tão ingênuo, tão belo, faz amor. Nós vivemos em uma sociedade para a qual o pecado, ele não existe mais. E eu arrisco a dizer que para muitas pessoas ditas cristãs, o conceito de pecado também não existe mais. Nós deixamos de enxergar a cultura através das lentes das Escrituras Sagradas e nós passamos a enxergar as Escrituras Sagradas através das lentes da cultura. Se a nossa cultura diz não é pecado, muitos dizem certamente a cultura tem razão. Se a cultura diz que não é pecado, não é pecado. E eu tenho repetido muitas vezes a declaração do Dr. Leandro Carnal, historiador. Ele diz que a autoridade máxima do homem contemporâneo é o eu acho. Se eu tenho uma forma de pensar, pouco importa o que os outros dizem. Se eu tenho uma forma de pensar, pouco importa o que diz um livro dito sagrado. Pastor, misericórdia, que falta de respeito com as Sagradas Escrituras. Mas para muita gente a palavra de Deus se tornou um livro dito sagrado. Jerry Bridges, ele fazendo coro com essa lógica, ele vai dizer o seguinte: os pecados normalmente não resultam de fracasso em nossas tarefas, mas de um anseio interior de satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Logo, todas as vezes que você coloca a sua vontade, o seu desejo, acima da vontade de Deus, você comete pecado. Com muita frequência tenho ouvido de muita gente, de muitos jovens também, porque como a igreja sabe, eu cuido dos jovens dessa igreja. Ah, pastor, eu acho que nós damos ênfase demais aos pecados chamados de sexuais. E esquecemos de pecados como mentira, como orgulho religioso, como a inveja, as críticas, as fofocas, a impaciência, a ira. E eu sempre digo a esses jovens, vocês têm toda a razão. Para as Escrituras Sagradas, pecado é pecado. Mesmo os pecados que nós toleramos e por vezes classificamos de pecados aceitáveis, são pecados diante de Deus. Mesmo esses pecados que toleramos como pecados aceitáveis. É como a maioria de nós aprendeu no início da fé. Para Deus não existe pecado menor ou pecado maior. Mas pastor, por que esse assunto ele é tão urgente? Pastor, por que esse assunto ele é um assunto tão necessário? Porque a rotina de um pastor é acompanhar o rebanho. A rotina de um pastor é acompanhar as suas ovelhas. A rotina de um pastor é estar analisando os fenômenos sociais, é estar olhando para a sociedade, é estar olhando para o que está acontecendo no mundo. E eu tenho percebido que muita gente, até mesmo alguns crentes, eu tenho percebido uma tendência meio liberal. Muitos ditos cristãos dialogando com a cultura de uma forma estranha, interpretando os princípios da palavra de Deus de uma forma esquisita. Alguns estão esvaziando tanto as Escrituras que estão negando e subestimando o poder destrutivo
do pecado, estão brincando com o pecado. E eu diria mais, muito em breve, será impossível falar sobre pecado. Muito em breve será impossível tratar pecados. Pois, como vamos tratar o que não existe? E esse tipo de cosmovisão tem produzido um evangelho de conveniências, onde muitos vivem apenas uma parte da espiritualidade dita cristã, se é que isso é possível. Agostinho diz com toda clareza: a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. E o resultado disso é que passamos a viver uma vida dupla. Apresentamos diante de todos uma imagem de perfeição, de maneira que todos nos admirem, mas ninguém conheça a verdade do nosso coração. E quando isso acontece, nós passamos a viver uma vida de mentiras, negando toda e qualquer realidade sobre nós mesmos, mergulhado num mundo de ilusões. Proclamamos a escuridão como se fosse a mais intensa luz. Distorcemos a verdade, a realidade. E dominados por um falso eu, ficamos obstinados e cegos, rejeitando a luz sobre quem de fato nós somos. E refletindo sobre esse tema tão urgente, tão necessário, a vida da igreja, Deus trouxe mais uma vez ao meu coração uma história de Judas. E Judas foi alguém que estava perto do Mestre. Judas estava lado a lado com Jesus, porém ele abrigava em seu coração pecados secretos, pecados intocáveis. Judas foi alguém que ficou completamente cego para a realidade de quem de fato era. Ele fazia da sua fachada a sua identidade. E Judas foi alguém que foi até as últimas consequências para negar a realidade de quem ele era. Como diz Brennan Manning, Judas ele vivia em desonestidade emocional. Alguém que nunca desfrutou da sublime experiência da intimidade, dessa sublime experiência de se fazer conhecido. Judas foi alguém que fez da sua escuridão a sua luz, ou alguém que fez da escuridão a sua luz. Agostinho certa vez disse que na vida só pode haver dois amores fundamentais: ou amar a Deus até esquecer-se de si, ou amar a si e até esquecer-se de Deus, ou até se esquecer de Deus. E Judas foi alguém que amou mais a si do que o próprio Deus. Ele amou tanto a si que se esqueceu do seu Deus. Judas escolheu o segundo amor. E todos nós, a maioria de nós sabe como a história de Judas termina, a triste história de Judas. E nessa manhã eu compartilho com vocês algumas verdades que eu aprendo com essa história. E a primeira verdade que eu aprendo é que o pecado secreto, ele corrompe a nossa mente, e o que é que ele faz? Ele distorce os valores de uma pessoa. Judas era um dos 12. Judas estava perto de Jesus. Judas recebeu o mesmo treinamento dos discípulos. Ele havia recebido os mesmos benefícios da proximidade com o Filho de Deus. E pasmem, ele tinha até recebido capacitação para curar doentes, capacitação para condenar e expulsar os agentes de Satanás. Judas, ele era alguém totalmente confiável. E se ele não fosse confiável, os discípulos não colocariam nas mãos dele, sob a administração dele, a bolsa do dinheiro. E de fato, Judas, ele era um zelote admirável. Mas alguma coisa mudara dentro do coração de Judas. Na casa de Simão Pedro, por exemplo, e esse texto tem sido pregado, foi pregado recentemente aqui em nossa igreja, ocorreu um fato que
denuncia o quanto os valores de Judas haviam mudado. E o que foi que aconteceu na casa de Simão, pastor? O texto nos diz que uma mulher, num ato extravagante de adoração, essa mulher quebra um vaso de um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ela encharca os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Um gesto lindíssimo de adoração, que estava preparando o corpo de Jesus para o que viria. Mas para Judas, um gesto insano, um gesto inconcebível. Como aquela mulher poderia ter gasto aquele dinheiro daquela forma? Ela simplesmente gastou o dinheiro de 300 dias de trabalho. E ele diz assim: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas já estava completamente dominado pela ganância. Ele estava tão cego e tão dissimulado que não conseguia perceber a beleza do gesto daquela mulher. Antes, o seu coração é tomado de uma revolta por não aceitar que o valor daquele perfume derramado não estivesse indo para o seu bolso, porque o texto diz que Judas é mentiroso. O texto diz que Judas não está preocupado com os pobres, porque Judas, ele era ladrão. É isso que o texto diz. O pecado secreto já havia roubado a identidade de Judas e distorcido os seus valores. E todas as vezes que nós abrigamos em nossos corações pecados secretos, nós temos os nossos valores e identidade corrompidos. É interessante que isso é certo, que aqueles que abrigam pecados secretos precisam mentir para encobri-los. Certa vez eu conversava com uma pessoa, aconselhava uma pessoa, e eu percebia que tinha alguma coisa muito errada com sua vida espiritual. Eu tinha informações e eu sentia no meu coração que ele não estava bem. E eu conversando com essa pessoa, eu fiz uma pergunta muito específica sobre uma área importante da sua vida. E eu perguntei: isso está acontecendo? E ele disse: pastor, não. Isso não está acontecendo. E eu disse para ele com muito temor: você disse não, mas caso seja assim, as consequências do pecado, elas vão correr atrás de você. E não deu outra. As consequências do pecado correram atrás dele, e o pecado dele veio à tona. Ele desprezou uma oportunidade de ser cuidado. Ele desprezou a oportunidade de ser agraciado. E ele preferiu mentir. Mas, como diz o ditado, a mentira tem perna curta, ou pernas curtas. A Bíblia diz em Lucas 12:2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. A verdade vem à tona, a verdade logo vem à tona. Pecados secretos corrompem a nossa mente e distorcem os nossos valores. Eu aprendo também com a história de Judas. Esse texto diz que ele era ladrão, foi o texto que eu fiquei devendo. Mas eu aprendo também com a história de Judas que aqueles que cultivam pecados secretos, aqueles que abrigam pecados secretos em seus corações, escancaram as portas da sua alma para a entrada de Satanás. E muitas vezes, quando pensamos no pecado, na doutrina do pecado, no distanciamento que ele causa de Deus, nós também nos esquecemos dessa dimensão espiritual do pecado, que escraviza o homem, que coloca o homem debaixo da autoridade de Satanás. E quando nós olhamos para o texto base da nossa reflexão, nós vamos ver que o evangelista diz que Satanás entrou em Judas.
Será que o evangelista está falando de uma possessão literal? Ou será que o evangelista está falando de uma influência maligna? Mas estudando esse texto, ouvindo vários doutores, vários comentários, eu entendi que o mais importante não é questionarmos como Satanás entrou, mas o mais importante é questionarmos por que Satanás entrou. Seja no caso de uma possessão literal ou no caso de uma influência maligna, o que nos interessa é saber o que permitiu, o que validou o acesso da entrada de Satanás na vida de Judas. E quando nós olhamos para a vida de Judas, percebemos que Judas já vinha colecionando alguns pecados secretos. Como nós vimos a narrativa de João, ela diz que Judas ele era ladrão, que ele roubava dinheiro da bolsa dos discípulos, da qual ele era o tesoureiro, o responsável. Mas Judas não havia sido dominado somente pela ganância. O Dr. Charles Swindoll compartilha de uma possibilidade, a qual eu também considero. O Dr. Charles Swindoll ele vai dizer que Judas havia sido dominado primeiramente pelo orgulho. Judas ele preservava em seu coração aquele velho desejo de que Israel fosse liberta do jugo romano, como um bom zelote, e Judas ele era um zelote. E Judas ele vê a sua experiência, ele viu a sua experiência, a esperança, melhor dizendo, ir embora. Quando Jesus rejeitou ser aclamado rei depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Judas ele olha para Jesus e alimenta no seu coração rancor, alimenta no seu coração desprezo pela figura fraca e desprezível de Jesus, que não estava percebendo a grande oportunidade de libertar o povo. Dr. Charles Swindoll ele diz que nesse momento Judas ele é possuído pelo orgulho. O que nos leva a acreditar nisso? É que o texto que nós lemos insinua que a motivação primeira de Judas não foi o dinheiro. É certo que Judas ele era ladrão. É certo que o dinheiro deve ter brilhado, os seus olhos brilharam com a possibilidade do lucro fácil. Mas o texto diz que a proposta de Judas muitos alegrou e lhes prometeu dar dinheiro. O dinheiro tornou-se uma espécie de recompensa para Judas. Mas nada satisfaria tão plenamente o seu ego, nada aplacaria tão bem a fúria do seu ego, senão o fato de trair o seu mestre. Dinheiro, orgulho, mentira, rancor. Todas essas coisas se configuravam numa chave mestra, que destrancavam ou desprotegiam o coração de Judas para a isca de Satanás. Todas as vezes que eu falo em tentação, eu me lembro dessa ilustração do pastor Ed Renekiewicz, falando na série Talmidim. E o pastor Ed René, ele vai dizer que o diabo, ele é como um surfista. Ele fica atento às ondas e marolas do nosso coração. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas outro dia eu estava assistindo o programa de surf, aquele canal off, né, daquela galera mais relax, e o surfista ele fica esperando a melhor onda. O surfista profissional ele não vai em qualquer onda. Ele coloca a sua prancha, ele rema e fica ali esperando até vir a onda que ele julga perfeita. E é assim que Satanás faz. Ele fica avaliando quais são para onde é que o nosso coração está sendo direcionado, e aí sim, depois, ele age. Mas, pastor, por quê? Por que Satanás, ele entrou no coração de Judas? Porque as portas do coração de Judas estavam vulneráveis por causa da sua vida dupla e por causa dos pecados secretos. E nessa manhã, meu irmão, eu pergunto com muito temor diante de Deus, como eu já perguntei para mim mesmo diante do espelho: você está atento aos movimentos do seu coração? Você conhece os seus pontos fracos?
Você conhece a si mesmo? O que seduz o seu coração? Fiquemos alerta, porque Satanás, ele sabe muito bem o que seduz os nossos olhos. Eu fico imaginando, enquanto prego, é como se tivesse uma cadeira ali, e Satanás ele estivesse olhando, o que é que seduz o coração do pastor Lucas? O que é que seduz o coração de cada um do rebanho, enquanto você dirige, enquanto você anda pela rua, enquanto você está trabalhando? Satanás ele está te observando e pensando assim, o que é que seduz o coração dele? O que é que seduz o coração dela? Para onde é que o coração dele, quais são os movimentos do coração dele ou dela? Espreitando, bramando como um leão, disposto a tragar aquele que lhe der uma mínima brecha. Lembre-se que uma vida de mentiras e pecados podem abrir brechas na sua alma para Satanás. Para que não fique claro, e não fique permeando, pairando na mente dos irmãos nenhuma dúvida no sentido teológico, Satanás ele não pode possuir um crente. Não pode. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo conceber a ideia de Satanás lutar por espaço dentro de nós, sendo nós uma vez já habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas uma vez que nós vivemos uma vida dupla, uma vida de mentiras, uma vida de pecados, não tratados e não confessados, nós abrimos as portas do nosso coração para a entrada e influência de Satanás. Pastor, tem jeito, pastor? Você só falou de problemas, pastor. Tem alguma solução para isso, pastor? E eu diria, meus irmãos, que a confissão é o único caminho para a cura. A confissão é o único caminho para a cura. E algumas semanas atrás, eu vi uma publicação no Face, que eu fiquei espantado. E fiquei um pouco chocado no sentido positivo. E o ator Terry Crews, ele é o ator que foi conhecido fazendo o personagem do pai de Chris, do seriado Todo Mundo Odeia Chris. E olha só o que ele falou na sua rede social. O que ele compartilhou. Será que a gente consegue ver? Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. The subject is dirty little secret. And, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. But pornography, it really, really messed up my life in a lot of ways. And, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that it was my secret. Nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny. They say, hey, man, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm going to tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me. It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends. Nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell
And when you put it out there in the open, just like I'm doing right now, to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you start to change the way you... Obrigado. E eu fiquei admirado da coragem desse homem, dele publicamente expor uma dificuldade sua. E achei bastante interessante quando ele diz que quando a gente confessa, que quando a gente partilha, o pecado vai perdendo o poder. Aquele vício foi perdendo o poder dentro do coração dele. Por vezes nós temos a oportunidade de partilhar a nossa vida e até escaparmos do pecado. É por isso que é importante um grupo pequeno. É por isso que é importante sermos pastoreados. É por isso que é importante eu ter o meu coração pastoreado pelo pastor Abraão, com os demais pastores, pastor Carlos e os outros pastores, e nós procurarmos pastorear o coração dos líderes e os líderes pastorearem o coração do rebanho. Eu queria compartilhar com a igreja duas situações. O primeiro caso, uma pessoa, ela falhou, ela cometeu um pecado, e o que praticamente destruiu a sua vida, desestabilizou a sua vida. E quando aquela pessoa me contou sobre o seu pecado, nós choramos juntos. Porque eu não conseguia conceber a ideia daquela pessoa ter cometido aquele pecado. Mas a pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, não se sinta culpado não, porque por várias vezes eu passei por você, por várias vezes eu tive a oportunidade de confessar aquilo que estava no meu coração, e eu não confessei, e eu não tratei, e o pecado me pegou. E o outro caso foi de uma pessoa que se envolveu num pecado terrível, no pecado terrível do adultério. E essa pessoa, quando confessou, ela chorava. E o que ela dizia não saía da minha cabeça, porque essa pessoa só falava assim: agora eu estou livre. Agora eu estou livre. O pecado havia escravizado a sua alma, escravizado o seu coração. E ele tinha sido escravizado por aquele vício, aquele pecado durante anos. Mas mesmo confessando, mesmo sujeito a todas as consequências, ele estava dizendo: esse pecado não me escraviza mais. Eu sou livre. Então o que eu quero dizer nessa manhã é: não espere, não deixe a coisa piorar. Procure ajuda, procure apoio, trate o seu coração. A corrupção moral em segredo, ela é mais mortal do que a corrupção moral visível. Não há câncer mais mortal do que aquele que não é detectado.
O mesmo é verdade em relação ao pecado. Manter a nossa natureza pecaminosa escondida nos afasta de qualquer possibilidade de cura. Não é fácil você chegar para uma autoridade espiritual e falar assim: eu estou abrindo a minha vida aqui, eu fazia isso e eu não quero mais isso para a minha vida. O Senhor me transformou, o Senhor me libertou disso e eu não quero. E é por isso que eu estou confessando. Não é fácil. Não é fácil mulheres compartilharem aquilo que está no seu coração para os seus maridos e maridos compartilhar aquilo que está no seu coração para suas esposas. Por vezes é difícil, é tenso. Mas a verdade produz libertação. Não há outro caminho para a cura senão a confissão. Não há outro caminho para a cura senão o caminho da prestação de contas. É por isso que há muita gente enferma por falta de confissão. Muitas famílias enfermas por falta de transparência. E eu pergunto, você que é pai, eu sou pai de 2 pequenos, e pergunto com muito temor diante de Deus: você conhece o coração dos seus filhos? Você sabe o que vai no coração do seu filho ou o que vai no coração da sua filha? Seja ele jovem, adolescente, você sabe o que vai no coração? Filho, você que observa o testemunho do seu pai, você sabe o que vai no coração do seu pai? Esposa, você sabe o que vai no coração do seu marido? Marido, você sabe o que vai no coração da sua esposa? Se é verdade que a confissão nos leva à cura, como diz Tiago, também é verdade que a ausência de confissão pode nos levar à morte. Isso é muito sério, gente. Não brinquem com o pecado. Porque o pecado, ele nos escraviza, ele nos pisa, eles roubam de nós a nossa dignidade. Nos afastam da presença do nosso Deus. A maioria de nós já ouviu dizer que o ambiente eclesiástico está repleto de pessoas mascaradas, porque em nossa religiosidade não há espaço para confissão. E não se sentindo assim tão à vontade para mostrar como de fato são, as pessoas utilizam máscaras. E é muito possível, é muito provável, nós corremos o risco de todos os domingos acordarmos, nos arrumarmos, nos perfumarmos e olharmos para o espelho e retocarmos mais uma vez a nossa camada de verniz espiritual e adentrarmos o templo para adorar. Muitas vezes colocamos essas máscaras com medo de não sermos aceitos. Muitas vezes fazemos isso porque acreditamos que o nosso ambiente religioso não tolera fracos na fé, como se todos fossem perfeitos. Em parte isso é verdade. Contudo, eu quero dizer para vocês com muita sinceridade, e eu tenho certeza que todos os pastores dessa igreja compartilham dessa visão. O gabinete dessa igreja, ou os gabinetes, o gabinete não é o lugar onde o pastor esmaga a dignidade da pessoa. Onde o pastor, ele está ali para destruir, desprezar, apontar. Não, não. Esqueçam essa ideia. Gabinete é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de transformação. Somos responsáveis pelo rebanho? Sim. Mas não somos melhores do que ninguém. Temos que nos olhar no espelho todos os dias e pregar o evangelho para a gente mesmo. Pregar o evangelho para a gente mesmo. E quando eu olho no espelho, eu vejo muita coisa que eu não gosto. Muita coisa que eu não gosto. Muitas coisas que eu preciso confessar. Muitas coisas. Então, por isso, meu irmão, nós não somos melhores do que você em nada. Em absolutamente nada. E como eu costumo dizer, o mesmo sacrifício da cruz que te salvou, me salvou também. Eu sou tão carente dessa cruz, eu sou tão carente do sangue de Jesus, eu sou tão carente desse evangelho quanto você.
É melhor confessar, é melhor tratar, é melhor assumir a responsabilidade do erro, do que permitir que o pecado lhe escravize, lhe faça uma vítima. É muito melhor. Por fim, meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que o Senhor nos convida para vivermos uma vida de total transparência. Pô, pastor, isso é utopia. Mas é o Evangelho. É o Evangelho que a mensagem do Evangelho nos convida a fazer e a viver. Eu tenho certeza que o Senhor nos tem chamado para uma vida de confissão, para uma vida de prestação de contas. Porque os pecados secretos, eles precisam ser tirados de nós, precisam sair do esconderijo, precisam ser assumidos e reconhecidos. Porque tudo que é negado não pode ser curado. Tudo que é negado não pode ser curado. Provérbios 28, 13 diz, todos juntos, bem forte, em nome de Jesus: confesse, para que haja cura dos seus relacionamentos. Preste contas, para que a sua família não adoeça. Confesse ao Senhor, mas confesse também a seu irmão. Brennan Manning, ele vai dizer que a oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus. É impossível estarmos na presença de Deus, diante de Deus, sermos templo do Espírito Santo e não termos a verdade sobre o nosso pecado trazida à nossa mente, trazida à nossa frente. E é por isso que nesse momento eu convido você a orar comigo. Eu convido você, eu podia pedir para você ficar de pé, para você levantar, para dizer que você assumiu o compromisso de confessar e de viver uma vida diferente. Mas eu queria convidar todos, somente com exceção daqueles que têm alguma limitação física, a se prostrar diante de Deus. Sabe por quê, gente? Deus é santo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é triunamente santo. Ele é santo, santo, santo. Deus, ele não convive com o pecado. Deus, ele não convive com o pecado. Mas Deus, ele não nos despreza. Ele não nos joga no canto. Antes, por conta do nosso pecado, ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E eu queria que nesse momento você se prostrasse diante do Senhor. Eu queria que você clamasse o seu Deus. Que esse seja um momento de prestação de contas. Você e o Senhor. Eu rogo para que o Espírito Santo de Deus, ele ministre ao seu coração tudo aquilo que está fora do lugar, que ele mostre a você, que ele confronte o seu coração com os seus pecados. Eu não estou falando só de pecados sexuais, pecados que são tidos como pecados inaceitáveis, mas eu estou falando também daqueles pecados que, entre aspas, nós dizemos que são pecados aceitáveis. E você usa isso, eu uso isso como desculpa para não mudar, para não permitir que Deus ele transforme o meu coração e deixe no meu coração a ira, a inveja, o rancor, a amargura, e não permito que isso seja tratado pelo Senhor. Misericórdia de nós. Enquanto você ora, enquanto você compartilha, abre sua alma diante de Deus, que te ouve e que está disposto a cuidar de você e a te perdoar, nós vamos fazer o coro aqui, pedindo ao Senhor que nos dê um coração igual ao dele, um coração disposto a obedecer,
e a cumprir toda a sua vontade, no nome poderoso de Jesus. Desejo teu de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deus, em nome de Jesus, nos achegamos ao trono da graça, nos achegamos à Tua presença, Senhor, pelo sangue bendito do Cordeiro. E como João falou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor, porque entregou o Seu próprio Filho em nosso favor, para que nós fôssemos, Senhor Deus, livres de toda a condenação do pecado, da morte. E obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Santo Espírito habita em nós. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. O Senhor não quer, Deus, que vivamos uma vida medíocre, Senhor, mas o Senhor Deus quer que vivamos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que Te adore, que Te honre. Ó Deus, em nome de Jesus, apresentamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, Deus, em nome de Jesus, trata o nosso coração, Pai. Sejam pecados aceitáveis ou inaceitáveis, trata, Pai, o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Traz ao coração, Pai, traz ao nosso coração da Tua libertação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para o Senhor. Faz a transformação necessária, faz a transformação que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus. E Deus, o nosso coração repousa, Deus, tão somente na Tua graça, Pai. Porque aquele que confessa e deixa, abandona, alcança, Deus, do Senhor misericórdia, Pai. Por isso tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. E assim como o Senhor Deus fez com Isaías, Senhor, ó Deus, toque em nossos lábios, Senhor, toque em nosso coração, Pai, e nos purifica do nosso pecado, Deus, e nos comissiona, Deus, e nos chama. E nos pergunte a quem eu enviarei para proclamar da minha santidade a essa nação. E que o Teu povo possa se levantar, possa se erguer, estendendo mãos santas e dizendo, Senhor, eis-nos aqui, nos envia, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo isso, Pai, confiando no Teu amor, confiando, Deus, na Tua aliança, Pai, feita com cada um de nós. Muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos para a classe, Brunão? Classe? Vamos para a classe. Vamos todos para a nossa classe, sem demora. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.